Como é que é, maltinha? Bem-vindos a mais um vídeo do Madalena Divaga. Eu sou a Madalena e o vídeo de hoje é a crítica literária ao livro A Culpa é Minha, de Louisa O'Neill. Ora, eu quando falei deste livro pela primeira vez foi no meu vídeo da lista de livros para ler no mês de maio. Eu sabia que este livro ia ser muito intenso, eu terminei de ler há pouco tempo. E eu tinha razão, este livro foi na realidade muito intenso e quero desde já dar o aviso de que este livro, em particular, aborda temas de violação e ideação suicida e de consumo de substâncias. Portanto, para todos os leitores e para todas as pessoas que estiverem a ver este vídeo, se forem sensíveis a estas temáticas, por favor, não leiam este livro ou leiam à vossa descrição, porque o livro é, na realidade, muito intenso e muito descritivo e aborda algo que é extremamente violento. Portanto, tenham atenção quando pegarem este livro, tenham a noção do livro que vão ler. Antes de o lerem, se calhar falem com outras pessoas que já tenham lido este livro, mas eu posso-vos dizer, eu que o acabei de ler, ele é realmente muito intenso. Portanto, se forem sensíveis a esse tipo de tópicos e de temáticas e até abordadas na forma da primeira pessoa, que é como este livro é escrito, leiam à vossa descrição e atenção à leitura deste livro. Portanto, o livro fala-nos de Emma Donovan, que é uma rapariga de 18 anos, vive numa pequena aldeia na Irlanda. A Emma Donovan é conhecida como sendo a popular, a bonita, a rapariga bonita da aldeia. É extremamente cobiçada por todos os rapazes, é extremamente cobiçada por homens adultos, por toda a gente. Os homens querem-na e as mulheres querem ser como elas, ou então invejam-na por ser assim. A Emma vai para uma festa com as amigas, onde consome quantidades excessivas de álcool e toma substâncias ilegais e acaba por ser violada em grupo. Este livro é a história, está dividido em duas partes, o antes e o depois. Portanto, o antes da violação e o depois da violação e as consequências disso, e como é que ela e a família dela encaram esta situação. Não vou dizer mais nada sobre isto, porque dizer mais do que isto será dar spoilers. Tenho só a avisar-te que este livro não tem um final feliz, como muitas das vezes as pessoas esperam. A própria autora escreveu no pós-fácio do livro que este livro não tem um final feliz. Aliás, tem um final extremamente ambíguo, extremamente cinzento, um final que deixa as pessoas tristes e desiludidas e se calhar até revoltadas e chateadas, porque esperamos sempre que os bons vençam no final e a realidade nestas situações é que nem sempre isso acontece, e é por isso, e a autora tentou ser o mais verídica possível, porque aquilo que acontece neste livro, tanto no crime como na resolução dele, muitas das vezes é a realidade, e todos nós sabemos e olhamos para as estatísticas que não é só em Portugal, não é só na Irlanda, é à volta do mundo. Muitas das vezes os violadores é uma percentagem mínima aquela que são acusados do seu crime e que vão realmente para a cadeia e que são julgados em tribunal. Muitas das vezes as vítimas acabam por simplesmente deixar cair o caso, não querer apresentar queixa por vergonha, por discriminação e também pela forma como são vistas na sociedade. E isso é uma coisa que neste livro explica muito bem, principalmente na parte no depois, nos capítulos relativamente ao depois, como é que a notícia de que esta rapariga sofreu este crime hediondo é interpretado pelos colegas da escola e pela sociedade e pela população da aldeia onde vive. Nomeadamente o impacto também que tem na sua família, e é por isso que o título se chama A Culpa é Minha, porque o livro é escrito na primeira pessoa e isto é a visão da Emma em relação ao que aconteceu. Portanto, volto a repetir, é um livro extremamente intenso, não é um livro para se gostar de ler, é um livro para ler e pensar nele e ficar com ele gravado na nossa mente de tal forma que tem tanto impacto na nossa vida que nós vamos querer, de certa forma, tornar-nos quase justiceiros e lutar contra isto, mas ao mesmo tempo temos que nos aperceber de que este é o livro mais realista que podemos encontrar relativamente à temática. Portanto, eu dei-lhe 5 estrelas no Goodreads, acho que está extremamente bem escrito, apesar de no início ter achado que é um bocadinho confuso, porque lá está escrito na primeira pessoa,
na cabeça da Emma, isto é a perspectiva da Emma em relação à situação, às festas a que vai. Portanto, muitas das vezes o discurso é um bocadinho estranho, porque lá está, são os pensamentos dela, mas ao mesmo tempo depois eu comecei a entrar na rotina do livro e eu sabia que ele ia ser um livro intenso, tanto por isso eu preparei-me psicologicamente para pegar nele e para o ler, mas eu precisava mesmo de ler este livro porque era uma coisa que eu precisava de fazer, é quase como se fosse um livro de bucket list. E considerando que eu dediquei o mês mais exclusivamente a livros de temáticas feministas e de coisas feministas, o que é que haverá mais de temática dentro do feminismo do que a cultura da violação que existe neste livro? Este livro aborda, na sua realidade e na sua forma mais crua, aquilo que é na realidade a cultura da violação. Portanto, se estiverem interessados em pegar neste livro e forem sensíveis à temática, eu recomendo verem primeiro as críticas de outras pessoas, falarem com pessoas que já o leram, lerem críticas nos blogs, vão ao Instagram este livro, procurem pessoas que já tenham lido este livro. Se for uma temática que mesmo assim, apesar de ser mais sensível, vocês não são tão sensíveis ao livro de serem quase triggered, como dizem em inglês, façam um favor a vocês próprios e leiam-no, mas preparem-se para ficar desconfortáveis. Preparem-se para ficar desconfortáveis, preparem-se para pensar e preparem-se psicologicamente para ler este livro, porque vai ser um livro que vos vai deixar a questionar as vossas crenças imediatas e os vossos pensamentos automáticos, porque é isso que o livro faz, contradiz e faz-vos pensar nos vossos pensamentos automáticos, nomeadamente aquele que toda a gente adora e que até eu fui vítima dele durante anos da minha vida, que é: o que é que ela estava à espera que acontecesse? A culpa é dela, ela é que se pôs nesta situação. Até eu pessoalmente, fui vítima desses pensamentos já há uns anos atrás. Mas graças às minhas leituras e graças ao meu crescimento, porque acabei por crescer, esse pensamento foi sendo desconstruído. E se vocês ainda não se aperceberam de que na vossa cabeça esse pensamento foi desconstruído, eu recomendo que leiam este livro, porque se ainda não foi desconstruído até agora, vai ser desconstruído quando lerem este livro. Porque este livro, tenho-vos a dizer que é extremamente ambíguo. Vocês não vão gostar da personagem, vocês vão acabar por gostar dela, vocês vão torcer por ela e vão insultá-la na vossa cabeça. Vocês vão olhar para o final e querer lutar contra o mundo, mas ao mesmo tempo vão ficar a considerar, a debater dentro da vossa cabeça todos os vossos pensamentos e todas as vossas crenças relativamente a esta temática. Portanto, esta é a minha crítica a este livro. Em português chama-se A Culpa é Minha. Em inglês, quem estiver à procura, o livro chama-se Asking for It, portanto, pedindo-as. No caso em português, o livro chama-se A Culpa é Minha. A autora é a Louisa O'Neill. Ela escreve muitos livros relacionados com isto. Aliás, há vários livros. Ela tem vários livros, todos relacionados mais ou menos dentro da mesma temática. Portanto, vejam, comentem, partilham, digam-me o que é que acharam deste vídeo, se estão interessados em pegar no livro, se já o leram, o que é que acharam, se não vão pegar nele, e vemo-nos na próxima divagação. Beijinhos!